Os cristãos em território mundial aguardam o Messias vindo das nuvens, do espaço sideral, com os anjos, para salvar apenas os fiéis cristãos. A pergunta é: como efetivamente acontecerá a segunda vinda de Cristo? Das nuvens ou em corpo físico? O arrebatamento é literal ou é simbólico? Tudo isto você saberá em detalhes através desta coleção do princípio divino. Outro questionamento é: originalmente, Jesus Cristo veio para ser crucificado? Um outro questionamento é: Jesus Cristo foi crucificado? Zacarias e João Batista, pai e filho, ambos foram assassinados. Inclusive, os apóstolos também foram crucificados, martirizados, esfolados e decapitados. E ao longo de 2000 anos de história, um terrível julgamento caiu sobre o povo judeu. E na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler comandou o assassinato de mais de 6 milhões de judeus. Em vista disto, você saberá em detalhes por que tudo isso aconteceu tragicamente, centrado na missão de Jesus. A Bíblia diz sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles há. No Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31 diz que o Senhor Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no Gênesis 2, versículos 1 e 3, diz que no 7º dia o Senhor Deus descansou. Portanto, a questão é: foram 6 dias de 24 horas ou foram 6 eras geológicas? O tempo de toda a criação do universo. Um outro questionamento e determinante está contido no Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse a Adão e Eva para não comer. Agora no Gênesis capítulo 3, versículo 6, Adão e Eva desobedeceram o mandamento de Deus e comeram o fruto proibido. Portanto, a questão é: que fruto era esse que Adão e Eva comeram? Esse fruto é literal ou ele é simbólico? Portanto, para entender a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é preciso entender sobre a lei da responsabilidade. Vejamos alguns exemplos. Adão e Eva tinham 2 caminhos. O primeiro caminho, obedecer ao mandamento mencionado em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não comer do fruto. Se obedecessem, Adão e Eva viveriam. O segundo caminho, desobedecer ao mandamento, comer do fruto, Adão e Eva morreriam. Adão e Eva escolheram o segundo caminho. Desobedeceram ao mandamento e caíram. Como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Conclusão: Deus não interfere no livre-arbítrio do ser humano, que é a responsabilidade.
igualmente aconteceu com Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 60, Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33 e Miqueias capítulo 5, versículo 2, nestes 5 capítulos, a Bíblia evidencia que se os líderes e o povo judeu assumissem a responsabilidade, Jesus não seria morto e realizaria substancialmente o reino de Deus, como o Rei dos Reis, o Rei dos judeus. Agora em Isaías capítulo 53, a Bíblia evidencia que se o povo não assumisse responsabilidade, Jesus seria morto. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o destino de Jesus seria determinado pelo cumprimento ou não cumprimento da responsabilidade dos judeus. Concluímos que o povo judeu não cumpriu responsabilidade e por isso a profecia de Isaías capítulo 53 tornou-se realidade trágica. Jesus foi assassinado, como menciona em Atos 7:52, 1 Coríntios 2, versículo 8. Em vista disto, originalmente Jesus não veio para ser crucificado, e sim para realizar o reino dos céus, como ele mesmo afirmou em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando disse as seguintes palavras: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora em Mateus 16, 27, Jesus evidencia a necessidade da segunda vinda de Cristo com as seguintes palavras: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Portanto, a pergunta é: a segunda vinda de Cristo é das nuvens ou é em corpo físico? A seguir, vamos analisar algumas profecias de Jesus Cristo sobre a segunda vinda de Cristo, contidas no livro do Apocalipse. Evidenciemos a primeira no capítulo 10, versículo 11, quando Jesus profetizou as seguintes palavras: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a questão é: como Cristo em sua segunda vinda poderá profetizar outra vez a muitos povos, a nações, a línguas e a reis, se vier nas nuvens ou das nuvens literais? A profecia de Jesus contida no Apocalipse 10:11, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis, significa que o Cristo em seu retorno tem a difícil missão de elucidar a verdade e promover a resolução de todas as áreas de atividades através do princípio divino, que são as novas revelações prometidas por Jesus em João 16, versículos 13 e 25. Porque o retorno seria fisicamente, em corpo físico. Uma outra profecia do próprio Jesus
está contida em Lucas 17, 25, quando o próprio Jesus profetizou as seguintes palavras: primeiro é necessário que Ele, Jesus utilizou a terceira pessoa do singular e no masculino, Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado. Portanto, preciosos irmãos e irmãs, para padecer muitas coisas e ser rejeitado, o retorno do Messias teria que acontecer em corpo físico. Agora no Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Jesus profetizou as seguintes palavras com respeito à segunda vinda do Messias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Novamente Jesus utilizou o masculino, aquele que o recebe. Esta é mais uma profecia de Jesus Cristo. Vejamos agora as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Jesus profetizou que o Cristo em seu segundo advento teria um novo nome. Esta é uma profecia de Jesus. Jesus profetizou que o segundo advento do Messias seria um outro varão com um novo nome. Está escrito na sua Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17. Portanto, de acordo com a profecia de Malaquias, os judeus ansiosamente aguardavam a vinda do profeta Elias, porque o Cristo Jesus, segundo Malaquias capítulo 4, versículo 5, só poderia vir depois da vinda do profeta Elias. E Jesus disse que o Elias que o povo estava aguardando já tinha vindo, que era a pessoa de João Batista. Portanto, João Batista era um outro varão, era um outro profeta, com a mesma missão do profeta Elias, que o povo aguardava, porém com um novo nome, chamado João Batista. Escrito, evidente, em Mateus capítulo 11, versículos 13 e 14. Está lá na sua Bíblia Sagrada. Agora no Apocalipse 3, versículo 12, mais uma profecia de Jesus com relação à segunda vinda do Messias. Quando Jesus profetizou as seguintes palavras: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus profetizou que ele
a terceira pessoa do singular no masculino. Teria um novo nome. Ele quem? Jesus profetizou sobre o Cristo do segundo advento, que viria com um novo nome, semelhantemente como aconteceu com João Batista. Jesus afirmou que João Batista tinha vindo para completar a missão do profeta Elias. O povo judeu estava aguardando o profeta Elias, de acordo com a profecia de Malaquias 4:5. E Jesus, então, em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14, afirmou que o profeta Elias, que o povo aguardava, era um outro varão com um novo nome, chamado João Batista. Portanto, João Batista veio com um novo nome, Mateus 11, versículos 13 e 14, para completar a missão de Elias de endireitar o caminho do Senhor, como está escrito em João, capítulo 1, versículos 6 a 8. Em vista disto, João Batista veio com um novo nome, Mateus 11, 13 e 14. Por esta razão, Jesus profetizou que o Cristo no segundo advento viria com um novo nome, mencionado, profetizado no Apocalipse 2,17. Em vista disto, preciosos irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o segundo Adão. E o Cristo do segundo advento é o terceiro Adão, para completar a missão de Jesus Cristo como sucessor de Jesus Cristo. A providência da restauração se repete até que a responsabilidade e o fundamento sejam estabelecidos em nível mundial. Portanto, a conclusão destas passagens bíblicas são: João Batista veio com um novo nome, Mateus 11, 13 e 14, e o Cristo do segundo advento também com um novo nome, de acordo com a profecia do Senhor Jesus no Apocalipse 2,17 e Apocalipse 3,12. Portanto, de acordo com estes gráficos, está evidenciado as passagens bíblicas também na sua Bíblia Sagrada. Agora no Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: E disse-me um dentre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. O Cristo só poderá abrir o livro e romper os 7 selos se vier em corpo físico. Portanto, o livro que o leão da tribo de Judá deveria abrir é o princípio divino. E os 7 selos são o princípio da criação, 2, a queda do homem, 3, escatologia e história humana, 4, o quarto selo, a missão do Messias, o quinto selo, ressurreição, o sexto selo, predestinação e o sétimo selo, cristologia. Estes são os 7 selos, a primeira parte do princípio divino. Em João, capítulo 16, versículo 12, 13, 25, Jesus evidenciou com as seguintes palavras: Tenho muito que vos dizer, mas quando vier, porém, aquele
o Espírito da verdade. Quem é o Cristo do segundo advento? É o Espírito da verdade, o qual Jesus profetizou em João 16, 13 e 25. Abertamente vos falarei acerca do Pai. Portanto, estes 9 capítulos elucidam as leis da restauração e são a segunda parte do princípio divino. Cerca de 98 anos após a crucificação de Jesus, o próprio Jesus profetizou estas palavras. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, que é o corpo físico. As vestes do Espírito é o corpo físico, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Cordeiro profetizado por Jesus no Apocalipse não é o próprio profeta Jesus, porém é o Cristo do segundo advento. Esta profecia de Jesus já está evidente em 197 países no modo substancial. Vejamos os eventos dessa cerimônia do selo de Deus, sendo realizada para multidões e multidões de pessoas em todo o território mundial. Nesta foto, visualizamos a bênção, o selo de Deus, concedido para 36 casais no dia 15 de maio de 1961, na sede central em Chumpadong, na Coreia. Este evento é o selo de Deus para 72 casais, conhecido como bênção pela Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, no dia 4 de junho de 1962. Também em Chumpadong, na antiga sede central. Este outro evento, a cerimônia do selo de Deus para 124 casais, no dia 24 de julho de 1963. Esta é a cerimônia dos 430 casais, no dia 22 de fevereiro de 1968. Esta é a bênção, o selo de Deus, a cerimônia do selo de Deus para 777 casais, no dia 21 de outubro de 1970. Esta é outra cerimônia do selo de Deus, conhecida como bênção, para 1.800 casais, no dia 8 de fevereiro de 1975, já com a participação de 20 nações. Esta outra cerimônia é para 6.000 casais, no dia 14 de outubro de 1982, com a participação de 85 nações. Esta outra cerimônia é o selo de Deus para 6.500 casais, realizado no dia 30 de outubro de 1988, já com a participação de 87 países. Esta é a bênção dos 30.000 casais, realizada no dia 25 de agosto de 1992, com a participação de 131 nações. Esta é a cerimônia do selo de Deus para 360.000 casais, realizada no dia 25 do 8 de 1995, com a participação de 163 países. Esta é outra cerimônia do selo de Deus,
realizada para 3,6 milhões de casais, no dia 15 de julho de 1997. É a celebração do grupo dos 39,6 milhões de casais. Esta já é a bênção do grupo dos 40 milhões de casais, no dia 29 de novembro de 1997, com a participação de 165 países. Esta é a cerimônia do selo de Deus para 360 milhões de casais, no dia 13 de junho de 1998, com 165 países. Esta é a segunda bênção de 360 milhões de casais, realizada no dia 7 de fevereiro de 1999, com a participação de 193 nações. Esta é a bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 13 de fevereiro do ano 2000, também com a participação de 193 países. Esta é a segunda bênção de 400 milhões de casais, bênção da paz mundial, realizada no dia 27 de janeiro de 2001, em Nova York, na sede da ONU, nos Estados Unidos, com a participação de 193 países. Esta é a bênção de líderes religiosos, realizada em 2001. Também uma outra bênção de interreligiosa em 2002. A terceira bênção de 400 milhões de casais, a terceira cerimônia do selo de Deus para 400 milhões de casais, no dia 16 de fevereiro do ano 2002, com a participação de 185 países. A quarta bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 13 de julho de 2003, com a participação de 185 países. Esta é a quinta bênção de 400 milhões de casais, 26 de julho do ano 2004, com 185 países. Esta é a bênção especial do 5º ano da Nação Unificada da Paz Cósmica em Chongpyeong. Esta outra bênção é a sexta bênção de 400 milhões de casais, dia 1º de agosto de 2005, com a participação de 186 países. A bênção intercultural e interreligiosa pela paz mundial, no dia 29 de dezembro de 2005, em Chongpyeong. Você, amados irmãos e irmãs, vocês, amados irmãos e irmãs, todos estão convidados para participarem deste evento, destas cerimônias do selo de Deus mencionado no Apocalipse 22:14 e também mencionado no Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Mais uma bênção, mais uma cerimônia do selo de Deus, chamada Bênção Intercultural, no dia 22 de fevereiro de 2007, também em Chongpyeong, na Coreia do Sul. Esta outra bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, no dia 5 de julho de 2007. Uma outra bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, no dia 24 de outubro de 2007, também em Chongpyeong. Uma outra cerimônia do selo de Deus da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, no dia 17 de novembro de 2007, também em Chongpyeong, na Coreia do Sul.
Uma outra bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, no dia 22 de dezembro de 2007, também em Chonpyon, no Templo Central da Presença Celeste, em Chonpyon, na Coreia do Sul. Uma outra bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, no dia 19 de janeiro de 2008, também em Chonpyon, em um outro auditório. Uma outra bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, realizada no dia 31 de janeiro de 2009, também em Chonpyon, na Coreia do Sul. Uma outra bênção interreligiosa e intercultural, no dia 31 de janeiro de 2009, no Manhattan Center, nos Estados Unidos. Amados irmãos e irmãs, vocês estão presenciando com seus próprios olhos o selo de Deus mencionado no Apocalipse 22:14, no Apocalipse 9:4, sendo substancialmente concedido, realizado para multidões e multidões em todo o território mundial. Aqui a bênção celestial dos verdadeiros pais, no dia 14 de outubro de 2009, na Coreia do Sul. Uma outra cerimônia do selo de Deus, chamada Bênção Celestial dos Verdadeiros Pais, no dia 17 de fevereiro de 2010, no Quintex, também na Coreia do Sul. Portanto, preciosos irmãos e irmãs, na introdução do livro Princípio Divino diz: todas as pessoas lutam para alcançar a felicidade e evitar a infelicidade. Originalmente, os seres humanos deveriam viver em plena felicidade, que é o reino dos céus. Porém, devido à queda, o pecado original veio a existir e, consequentemente, a infelicidade e as incontáveis tragédias continuam fazendo parte até os dias atuais. Como diz em Gênesis 2:17, o mandamento de não comer. Em Gênesis 3:6, a desobediência de Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido. Portanto, para entender essa trágica realidade humana, é preciso entender 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto, o plano original de Deus. Segundo ponto, o desvio do plano original. Terceiro ponto, a recuperação do plano original de Deus. Portanto, o primeiro ponto, que é o plano original de Deus, teria sido realizado, estabelecido, se Adão e Eva tivessem obedecido o único mandamento de Deus, mencionado em Gênesis 2:17. Porém, ocorreu o desvio do plano original, que foi a queda de Adão e Eva. Eles desobedeceram e caíram, adquirindo o pecado original, a linhagem contraditória, mencionado em Gênesis 3:6, João 8:44, João 12:31, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Adão e Eva adquiriram a linhagem contraditória. E o terceiro ponto é a recuperação do plano original. A recuperação do plano original de Deus foi a necessidade de Deus enviar o Messias para erradicar o pecado original nos 2 aspectos, no aspecto espiritual e no aspecto físico. A essa altura, é relevante entender
o termo religião. No latim, significa ligar de novo ou religar os seres humanos que se desligaram de Deus através da queda. Em vista disto, é determinante entender que a queda provocou uma ruptura entre Deus e os seres humanos. Houve um desligamento entre Deus e os seres humanos através da queda de Adão e Eva. Portanto, a religião nos ensina que Deus é Pai, é perfeito e é absoluto. No Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem na posição de filho de Deus deveria ser perfeito, absoluto, como Deus, o Pai, o Criador, é perfeito e absoluto. O homem não pôde tornar-se à semelhança de Deus devido à queda, elucidada na Bíblia em Gênesis 2:17 e Gênesis 3, versículo 6. Portanto, devido à queda, os seres humanos precisam de salvação, precisam de restauração. Os seres humanos precisam ser restaurados ao estado original da criação. Lemos em Isaías 46:11: chamando do Oriente uma ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu disse, e eu cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Indubitavelmente, Deus irá restaurar seus filhos e filhas do mundo decaído para o mundo ideal. Devido à queda, o inferno passou a existir. Como menciona em João 12:31, Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Satanás é chamado de Deus deste mundo. E em João 8:44 diz que Satanás é o pai da humanidade. Por esta razão, Deus precisa enviar o Messias para desligar do pecado original, para remover a linhagem contraditória, para remover o pecado original da humanidade, através da linhagem de Deus, o qual é trazida pelo segundo advento do Messias. Agora, através deste gráfico, evidenciamos a lei do período de tempo e a lei da responsabilidade. Adão e Eva deveriam ter trilhado um curso vertical de aperfeiçoamento, que são os 3 estágios de crescimento. Porém, no alto grau do estágio de crescimento, Adão e Eva se desviaram do princípio e caíram no estágio inferior ao que foram criados, como evidencia em Romanos 8:21. A própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Assim, Deus teve que trabalhar ao longo da história, através de Adão, na família de Adão, com Caim e Abel, Noé, Abraão, Moisés, Jesus. E quando o povo judeu falhou, Deus prometeu o retorno de Cristo. Portanto, na época de Noé, a providência foi a arca. Abraão com as ofertas, Moisés com as leis, os 10 mandamentos, e Jesus com o Evangelho. Agora, neste tempo do retorno de Cristo, a providência são as novas revelações. Uma das evidências lemos em 1 Coríntios 13, versículos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo profetizou as seguintes palavras:
Porque em parte, que é o Evangelho, conhecemos, e em parte, que é o Evangelho, profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o Cristo do segundo advento, Paulo estava falando do segundo advento de Cristo. Quando vier o que é perfeito, que é o Cristo do segundo advento, então o que é em parte, que é o Evangelho, será aniquilado. Aniquilado significa que o Evangelho seria destruído, que seria substituído pelas novas revelações contidas no livro do princípio divino, trazida pelo Cristo do segundo advento. Os períodos providenciais paralelos, desde o Gênesis ao Apocalipse, os quais transcorreram 6.000 anos bíblicos, nos evidenciam que houve sucessivas falhas das figuras centrais, com a providência de Deus. Portanto, a lei dos paralelos históricos nos apresenta de forma incontestável que, devido às falhas das figuras centrais, a providência da salvação tem se prolongado desde Caim e Abel até os dias atuais. As novas revelações contidas no livro do princípio divino também possuem o potencial para unir a verdade interna, que é a religião, o mundo transcendental, com a verdade externa, que é a ciência, o mundo tangível. Se a queda humana não tivesse ocorrido, não haveria necessidade de nenhuma religião, não haveria necessidade de nenhuma igreja, não haveria necessidade de oração, não haveria necessidade de escritura alguma, não haveria necessidade da vinda do Messias, não haveria necessidade da Bíblia Sagrada. Portanto, neste tempo do cumprimento das Escrituras, com o retorno de Cristo fisicamente, todas as ideologias e religiões devem ser unificadas sob um único Deus, através do Cristo do segundo advento. Por essa razão, o princípio divino, que contém as novas revelações profetizadas por Jesus Cristo em João 16, versículo 13 e 25, devem ter o potencial para definitivamente estabelecer o ideal de Deus, que é o reino dos céus, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Exatamente como Jesus profetizou no Apocalipse 5:5, que o Cristo em seu retorno deveria abrir o livro e romper os 7 selos e elucidar todos os mistérios da Bíblia Sagrada, os mistérios concernentes às leis da restauração, para estabelecer o padrão de famílias ideais em todo o território mundial, para definitivamente estabelecer o ideal de Deus. As famílias divinas são as células máteres de um mundo sob um único Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, no Apocalipse 22, versículos 18 e 19, Jesus nos adverte: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Para concluir esta introdução, vejamos os 16 capítulos
do Seminário de 7 Dias. Este é o capítulo 1, intitulado Os Princípios da Criação. Este é o capítulo 2, A Queda Humana. O capítulo 3, Escatologia e História Humana. Capítulo 4, A Missão do Messias. Capítulo 5, Ressurreição. Capítulo 6, Predestinação. Capítulo 7, Cristologia. Capítulo 8, A Providência da Restauração. Capítulo 9, A Providência da Restauração na família de Adão. Capítulo 10, A Providência da Restauração na família de Noé. Capítulo 11, A Providência da Restauração na família de Abraão. Capítulo 12, Moisés na providência da restauração. Capítulo 13, Jesus na providência da restauração. Capítulo 14, os períodos providenciais paralelos. Capítulo 15, o período de preparação para a segunda vinda do Messias. Capítulo 16, o segundo advento de Cristo. Assim, preciosos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta introdução. A seguir, vamos nos encontrar na próxima conferência, intitulada O Princípio da Criação. Um muitíssimo obrigado pela sua relevante atenção e que Deus os ilumine agora e sempre. Um muito obrigado.